Olá, pessoal. Mais um podcast Neomax Marcelo Ramos. Pessoal, hoje o bate-papo, né, vou estar sozinho, estou sem convidado hoje, vai ser um bate-papo sozinho, eu e vocês aí que está assistindo e quer um futuro melhor para sua oficina. E o que vai ser esse bate-papo hoje? Eu vou mostrar o que é a Neomax, mostrar o que é a necessidade de uma oficina e para vocês entenderem quem é Marcelo Ramos. Eu estou no ramo desde 1997 na área automobilística. Montei minha primeira oficina aqui em Maringá com um Bosch Car Service e fui, ao longo dos anos, tinha um sócio, separamos a sociedade em 2007 e aí vim carreira solo. Em 2010 eu coloquei dentro de mim, né, uma determinação que eu deveria me especializar em diesel. Por que especializar em diesel? Porque eu percebi que eu precisava ter um conteúdo diferente. Porque eu vi que o mercado diesel era bem fraco de técnico. E o diesel como rail tinha acabado de aparecer, surgir em 2000. Em 1998, 98, que a Bosch patenteou o sistema como rail, em 2000 já veio aí a Mercedes, a Sprinter, já com o sistema como rail. E eu percebi que nesse caminhar aí, a gente ia ter uma deficiência de mecânico no futuro. E aí fui estudar como rail, estudar o diesel, né, os investimentos que eu precisei fazer em maquinário, e hoje eu estou aí, especialista, professor, dou aula, treinamento, e sou um fanático por mecânica diesel e gosto também de passar aí novidades para nossos colaboradores e também amigos, colegas, donos de outras oficinas. Eu vou apresentar um pouquinho a Neomax para vocês, mostrar a Neomax, o que eu consegui desenvolver nesses longos anos de vivência de oficina. O que é a Neomax? Eu vou mostrar a fachada para vocês, né? A entrada, essa é a entrada da nossa amada Neomax, a nossa oficina de alta performance. É uma oficina rica em tecnologia, em processo, né? Então vamos mostrar para vocês um pouquinho quem é a Neomax. A gente está mostrando a entrada da oficina aí, ó, como que a gente trabalhou, desenhou. Essa oficina ainda não está 100% pronta, falta alguns detalhes ainda, como o café, o happy hour, a loja feminina que a gente vai divulgar em breve para vocês. Marcelo, mas é uma loja feminina numa oficina mecânica. O que é isso, Marcelo? Pessoal, se a gente parar para pensar um pouquinho, e a gente vai lá na farmácia, no mercado, tudo tem lá. Tudo que você precisa hoje numa farmácia, farmácia hoje virou uma mercearia, o mercado. O mercado virou um shopping. Então é assim, e a oficina não mudou, não saiu dessa regra. Então a gente tem que colocar o que o seu cliente necessita lá dentro. Então por que só o homem, né? Só o homem vai lá na oficina e vai arrumar o carro, vai gastar o dinheiro, porque é uma polêmica isso, né? É até uma sátira, uma comédia isso, né? A mulher fica, o cara tem que chegar em casa e dar uma desculpa porque gastou o dinheiro na oficina, na troca de óleo, no balanceamento, num pneu. Então, a gente desenvolveu também um trabalho, que é esse trabalho de uma loja feminina dentro da Neomax. E é as 30 mais, né? Acho que eu não sei se é isso mesmo, 30 mais, as mulheres que gostam de ser exclusiva. Mas em breve estaremos falando, inclusive com as mulheres aqui, falando dessa loja. Pessoal, a gente vai mostrar um pouquinho agora para vocês o laboratório da Neomax, onde a gente trabalha com os testes de injetores, com os testes de bico, de bomba. Então a gente tem vários tipos de máquina dentro da Neomax, né? Tanto a gente conserta, né, os injetores, como também a gente revende também alguns tipos de máquina, inclusive as máquinas da Devoc. Então, para quem quer investir em equipamento, melhorar a sua rentabilidade aí na sua oficina, você pode estar entrando em contato com a gente, que a gente consegue auxiliar você em um equipamento desse, né? Num equipamento, num teste de máquina, um teste de bomba, um teste de bico. Eu vou mostrar para vocês
um pouquinho do laboratório, que acabou a gente colocou aí o laboratório para vocês enxergar. Um exemplo é essa máquina aí. Vamos parar essa máquina aí, nesse vídeo aí, vamos dar um tempo nesse vídeo aí. Esse equipamento, um exemplo, é um equipamento que ele testa bomba, ele testa bico, ele testa sistema EUI, ele faz Caterpillar. Cara, é um equipamento de excelente qualidade. E qual é o tipo de medição que ele faz? Por que jeito que ele faz a medição? É por válvula? É por bureta? É por célula de medição? Pessoal, esse equipamento, todas as medições que ele vai fazer e vai te passar ali no computador, ele vai fazer por célula de medição. O que é a célula de medição? É uma medição computadorizada, vamos dizer assim. Eu não tenho aquela buretinha, né? Eu não estou enxergando o diesel ali, o líquido, o ISO, né? O óleo ISO, e mostrando para você o que está injetando. É feito por uma célula computadorizada que vai te passar os valores na tela. E aí, mas é uma célula só ou várias células? Não. Nesta máquina, simplesmente é 8 células. Vamos voltar lá naquela máquina para você entender um pouquinho, lá no laboratório para você entender um pouquinho. Vamos chamar o vídeo lá. Cara, essa máquina ela tem 8 células. Ela consegue medir 6 injetores sistema como-reio simultâneo. Mas como assim? 6 injetores simultâneos? Sim. Eu consigo medir 6 injeção, depois 6 retorno. Cara, é um espetáculo de equipamento para você adquirir e colocar aí na sua oficina para rentabilizar melhor. Então é isso aí, ó. Dá uma olhada no laboratório que a Neomax pode tá, além das máquinas poder estar revendendo para vocês, né? A gente está também dando treinamento. Mas eu comprei equipamento, onde eu vou aprender a trabalhar? Cara, você vai vir aqui nesse laboratório, ficar aqui, ter um período de imersão ali, para você começar a saber desenvolver como que funciona para fazer as reparações do injetor. Pessoal, se a gente não investir e a gente pensar só em sangrar, só em sangrar a oficina mecânica, a gente não vai conseguir fazer que essa oficina seja rentável. Porque muitos acham que vou montar um laboratório desse é muito dinheiro, é muito caro, fica inviável para mim. Cara, nada é inviável. Tudo é possível nesse mundo. É claro que você não vai montar um laboratório de 2, 3 milhões de um dia para a noite. Você tem que começar um dia. Começa com uma maquininha pequenininha, vai testando, vai rentabilizando, vai pegando afinidade com o negócio. Você tem que ter uma gestão muito boa, né? Se você não tiver essa gestão legal, você não vai conseguir. Uma coisa que eu sempre falo, né? A maior dificuldade do dono de oficina, da oficina é ter processo dentro da oficina. Infelizmente, pessoal, o processo dentro da oficina é muito difícil. Porque o que acontece? Os donos de oficina hoje, não estou falando todo mundo, tá, pessoal? Tem muitas oficinas que tem processo, sim. Muitas grandes oficinas que têm processo, grandes centros automotivos têm processo. Nós estamos falando da maioria, né? Que a maioria não tem processo. A minoria, sim, tem processo. Mas o que é esse processo, Marcelo? O processo é o dono não trabalhar debaixo do carro. Primeiro passo. O segundo passo é criar rotina na oficina dele, que é o atendimento, é o checklist, é o mecânico ter autonomia para fazer um diagnóstico. Aí já vem a pergunta, mas não tem esse mecânico para fazer, com essa autonomia para fazer um diagnóstico, eu não confio no mecânico. Isso aí, pessoal, chama crença limitante. Então eu tenho uma crença limitante que eu acho que aquele mecânico não tem capacidade. E aí eu vou fazer o serviço para ele e aí eu vou matar minha oficina. Se a gente parar um pouquinho e pensar, a gente vai perceber que nos Estados Unidos tem muito mais carro que no Brasil, mas porém tem menos oficina. Por quê? Porque aqui, infelizmente, a gente quer dar o passo maior que a perna. Então é muita oficina. É muita oficina. Porra, mas então você é contra abrir oficina? Não, eu não sou contra abrir oficina. Eu acho errado, né? A gente tem
como diz, é errado a forma que monta a oficina. Porque para você montar uma oficina mecânica, hoje, você não precisa saber mecânica. E a gente pensa o contrário, eu preciso saber mecânica para montar a oficina. Não, eu preciso entender de gestão. Eu preciso entender de gestão, de processo, né, de estratégia. Como que eu faço para me montar uma empresa de sucesso? E é aí que a Neomax vai entrar no jogo. É aí que o Marcelo vai entrar no jogo. E em breve estaremos lançando um canal exclusivo para o automobilismo. Mas o que é esse canal? Esse canal é onde vai ter lá grandes gestores, vai ter entrevista com grandes empresas de sucesso, com grandes mecânicos, com grandes professores, dá ali o tema, a expressão, para explicar o porquê que tem oficina de sucesso e oficina de não sucesso. Um exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui agora, que eu acabei de mostrar o laboratório para vocês, vou mostrar o pátio da Neomax. Vou lá, vamos descer lá no subsolo e vamos mostrar para vocês o mecânico da Neomax trabalhando. Para vocês, com essa curiosidade que às vezes fica, o Marcelo está falando, né, tá falando da oficina, e a gente vai mostrar o pátio da oficina lá embaixo no subsolo, para ver o mecânico trabalhando, como que funciona, como que é o pátio, como que é o elevador, como que fica fixado o elevador da oficina. Vamos descer lá e mostrar para vocês como que está o pátio da oficina. Um exemplo, ó, vamos pegar esse menino que está aqui, ó, do ladinho aí, ó, o nosso querido Gilmar, ó. Vamos parar aí, para esse vídeo aí. Vamos voltar no Gilmar lá é isso. Vamos lá mostrar no Gilmar. Um exemplo, o Gilmar aí. O Gilmar é um menino que começou com a gente. O sonho dele era trabalhar com oficina mecânica. E ele, naquele momento, ele não estava na mecânica. Ele trabalhou um tempo com a mecânica pesada. E ele, assim, com o jeito dele, falou assim: Marcelo, não serve a mecânica pesada para mim. Eu quero trabalhar com diagnóstico. Aprender a diagnosticar um carro e saber arrumar esse carro e andar nesse carro e saber que fui eu que consertei. Naquele momento ali que ele está mostrando, ali pessoal, vou mostrar o vídeo ali agora, vou soltar o vídeo ali para vocês. Aquele momento que ele está mexendo ali, ele está adaptando uma peça, colocando uma peça que não é do veículo, que se chama Injector Save. O que é o Injector Save que o nosso querido Gilmar está colocando ali? Injector Save, pessoal, é um produto que a gente coloca no veículo para quando estourar a bomba de combustível, que vai estragar a bomba de combustível, não vir estragar os bicos. Marcelo, mas como isso? Eu ganho dinheiro com isso? Como que eu ganho dinheiro com isso, pessoal? Você entendeu que, ó, além do diagnóstico, você tem que ter produto para você saber oferecer? E esse produto, o cara não vai vir pedir para você, você vai ter que oferecer para ele, mostrar para ele, explicar para ele como esse produto funciona. Você entendeu como que é difícil? E o Gilmar, vamos voltar ao assunto do Gilmar. E o Gilmar é um cara que fala, não, eu preciso aprender. E hoje ele tem a liberdade de fazer um diagnóstico sozinho. Ninguém fica pegando no pé dele lá. Eu não fico pegando no pé dele lá. Pô, o Gilmar está fazendo certo, está fazendo errado. Deixa ele trabalhar. Se ele errar, você vai lá e vai consertar e vai alinhar com ele. Tem que deixar ele trabalhar, pessoal. E aí, muitos donos de oficina ficam falando, mas não tem oficina, não tem mecânico. Não é que não tem mecânico. Mecânico está sobrando. Porém, você tem que saber treinar ele, velho. Você tem que dar liberdade para ele. E aí é onde que mora o perigo, né? Ele acha que o cara que ele colocou para trabalhar para ele não tem essa capacidade de fazer esse serviço. Não tem a capacidade de testar o carro. Pessoal, tá errado. Você vai ter que quebrar esse paradigma. Você vai ter que parar com isso e deixar ele trabalhar. Marcelo, mas isso é difícil. Claro que é difícil. Eu não comecei a trabalhar ontem e já consegui fazer isso. Eu quebrei cabeça há muito tempo. Há alguns anos atrás, eu estava onde? Debaixo do carro. Marretando, soltando parafuso. Nervoso. Hoje não. Hoje deixa cada um no seu quadrado. Um exemplo, o mecânico ali, vamos voltar naquele vídeo lá da oficina, para vocês entenderem que a oficina, cada um ali dentro da oficina,
tem os seus deveres. Né? Eu tenho um mecânico que sabe trabalhar com motor, eu tenho um mecânico que sabe fazer diagnóstico, eu tenho um mecânico que sabe mexer com ar-condicionado. Ó, esse é o ramo. Uma coisa, pessoal, muito importante para vocês entenderem, ó o alemão aí, ó. O alemão é o líder da oficina. Aí, ó. Aí, o alemão, velho. A oficina, pessoal, uma coisa muito importante é a organização, pessoal. Se você não tiver um pátio organizado, eficiente para poder trabalhar, você não vai conseguir ter rentabilidade da sua oficina. O que eu vejo hoje? Ó, para aí um exemplo. Vamos pegar aí, ó, essa Dodge Ram aí, ó. Vamos voltar nessa Dodge Ram lá. O menino está trabalhando, ele vai soltar lá uma peça lá. Ele vai procurar uma chave. Vamos falar uma chave comum aí, ó. Uma chavinha 10, 11 aí. Cara, o cara vai ficar meia hora procurando uma chave para soltar um parafuso. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Organização. Então, esse vídeo que tá gravando aí, que tá passando aí, pessoal, não foi montado, não. Isso daqui, ó, na hora que a gente desenvolveu, vamos fazer um podcast hoje aí, vamos começar a falar aí, Marcelo, vamos mostrar a oficina. Cara, nós só arrumou a câmera aqui, mirou a câmera pro Marcelão aqui e mandou ver. O Renezão já sentou atrás do computador, vamos montar isso aí, vamos mostrar pro povo isso aí. E é isso que está acontecendo, ó. O que você está vendo aí é o dia a dia. Então, qualquer momento que você chegar aqui na Neomax, a oficina vai estar daquele jeito, tá? Vai ter que estar limpa, organizada. É fácil? Não é. Muita reunião, muito bate-papo com a galera. Olha que oficina organizada, cara. Olha o pessoal desmontando, trabalhando. É isso aí, ó. Isso aí dá rentabilidade, porque dá segurança para o cliente. Porque o cliente é o patrimônio dele que está ali. Então, o pessoal pode ser um carro velho, pode ser uma caminhonete velha, pode ser um carro de 1 milhão ou um de 10 mil, tá? Você tem que respeitar esse carro. Você tem que respeitar o cliente. Se você não respeitar o cliente, como que vai fazer para acontecer isso aí? Não vai dar certo. Então, organização, galera, muito importante. Agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre alinhamento. Vou mostrar que é uma máquina de alinhar, como que funciona o alinhamento e por que eu investi no alinhamento. Vamos soltar o vídeo do alinhamento do 3D que a gente tem lá na Neomax. Muitos de vocês vão falar assim, Marcelo, eu tenho um alinhamento lá de cordinha e funciona. Ninguém está aqui questionando se você vai colocar um alinhamento de 5 mil reais, um alinhamento de 100 mil, um 3D, um de cordinha, uma laser, um computadorizado. O que você tem que fazer é mostrar para o cliente que você tem um alinhador, que você sabe alinhar e que você, de novo, é organizado. Aí você me fala, Marcelo, mas qual é a diferença de um alinhador 3D para um alinhador de cordinha? Cara, depende do carro, você vai alinhar normal. Os dois vão fazer a mesma coisa. É claro que você vai pegar ali tem uma Mercedes, tem algumas configurações diferentes, que você aí vai precisar de um alinhador 3D para ver algumas medidas que vai pedir lá, que no alinhador de cordinha não vai ter. Porém, pessoal, lembrando, o ser humano compra pela visão. Então, se eu estou alinhando um carro com um sistema 3D, com um monte de câmera lá filmando meu carro, é claro que eu vou conseguir rentabilizar um pouquinho melhor, só que o investimento também vai ser um pouquinho mais. E às vezes o dono da oficina, ele fica aquela segurança de não investir e acaba fazendo um serviço, às vezes até bom, mas com pouca segurança para o cliente, eu não consigo passar a segurança que precisa para aquele determinado cliente, porque o cliente, quando ele comprou o carro lá na concessionária, infelizmente, pessoal, lá o cara, ele viu o equipamento que tinha na concessionária e aí ele fica querendo a mesma coisa e quer pagar mais barato ainda, tem isso. Mas é isso que a gente tem que entregar para ele. Então, a Neomax hoje investiu no alinhamento 3D para dar mais segurança para o cliente, segurança para a empresa. Por que segurança para a empresa? Porque toda vez que eu faço um alinhamento nesse equipamento, eu tenho um histórico, né? Eu gravei um histórico desse alinhamento, e se ele voltar a reclamar de alguma coisa, eu vou puxar o histórico do jeito que o carro saiu e do jeito que o carro está ali naquele momento. Eu vou saber se houve algum impacto, uma batida, alguma coisa, eu vou saber por que desalinhou o carro. É muito importante isso. Isso é bom até para dar segurança para o cliente como para a oficina.
Agora, pessoal, vamos falar de mais um ponto da Delmax. Sabe o que é agora? É a estética. Nós vamos falar sobre a estética. O que é a estética? Nós vamos falar polimento, PPF, isofilme. Vamos chamar o vídeo lá da estética. Como que está a estética naquele momento? Vamos falar um pouquinho, olha lá, o Vitão fazendo um polimento, uma vitrificação em um carro preto, pessoal. Carro preto é difícil do cara fazer um processo e não ficar marca de boina lá, aqueles risquinhos, é muito difícil. Então a gente tem os profissionais, ó, o Vitão, pra você ter uma ideia, ele é contratado para polir avião, cara. Um dia ele poliu um avião, foi quando foi lá pro Nordeste, lá polir um avião lá, o avião custava acho que 30 milhões de dólares, não sei lá, um jato lá de um empresário lá, ficou 30 dias lá polindo esse avião. O Vitão manja muito de vitrificação de pintura. Então ele tá fazendo esse carro preto, fica um espetáculo, cara. Aí eu vou mostrar aquela Porschezinha para vocês lá, o cara levou para fazer PPF. Aí o que é PPF? PPF é como se fosse um plástico filme que a gente coloca no carro para não riscar, né? Olha lá a Porsche lá, ó, colocando PPF, colocou no para-choque, colocou no para-choque dianteiro, para-choque traseiro, para-brisa, né, os cantinhos de porta. Então é isso. Então é mais um produto agregado que a gente consegue colocar dentro do mesmo estabelecimento, que é um investimento que você vai ter que fazer também em ferramental, em design, né? Você vai ter que ter um cantinho, né, separado para fazer esse tipo de trabalho, né? Tá vendo? É uma Porsche semi-nova aí, o cara dando um trato nela, deixando ela... E é bonito esse carro, cara. Que carro lindo. Então a gente tem que investir na empresa. Se a gente não conseguir fazer o investimento na empresa, a gente não consegue ter retorno. Aí vem a pergunta de novo: Marcelo, mas você tem o dinheiro, você foi lá e montou. Não tem dinheiro não. Foi montado acreditando que o projeto vai dar certo. Arruma dinheiro, financia o carro, pega do amigo. E se der errado? Der errado, deu errado. Isso é o diferencial. Faça uma análise, também não vai sair financiando, pegando dinheiro, vendendo a casa, fazendo tudo aí, aí vai dar errado. Analise, pense, coloca Deus na frente de tudo, né? Pensa bem, conversa bastante com Deus antes de você fazer esse tipo de apontamento, né? Eu quero fazer um investimento na minha empresa. Então, você vai ter que fazer um trabalho muito bem feito, uma análise crítica, bem crítico, para você começar devagarinho, aí você chegar aonde você quer chegar. Como eu, Marcelo Ramos, quis chegar no que vocês estão vendo aí. Mas não foi de um dia para a noite, né? Nós estamos falando de 97 para 2025, né? Quase 30 anos aí, ó, suando, muita dificuldade, muito trabalho, muito perrengue no meio do caminho aí, né? E uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, pessoal, família, tá? Então a gente tem que ter Deus, em primeiro lugar, família, senão você não chega. Tá? Não adianta você achar que você vai conseguir levar na bagunça que você não leva. Então você quer ter uma oficina de sucesso, você quer ter uma empresa de sucesso, olha com quem você está andando, dá uma olhadinha na sua família, se está bem alinhado, está conversando bastante com Deus, aí vai dar beleza, vai dar certinho, vai dar em cima, você não vai errar. Então é isso. Então, para você ter sua empresa, uma empresa de sucesso, analise, pense e vai que vai dar certo. E nunca pense, aí se, paga, borrachinha assim, ó, vocabulário apaga, não existe se, vai dar certo. E vamos pagar para ver. Fiz uma colinha aqui para a gente mostrar a oficina de ponta a ponta. Nós vamos lá agora, onde nosso Bruno, né? O Brunão do câmbio automático, é o laboratório de câmbio automático de motor. Inclusive o Renê, né? Que é o cara que manja da parte da filmagem, faz as montagens aí. Faz ficar bonito, né? Só não consegue fazer eu ficar bonito, né? Tudo ele consegue fazer, menos deixar eu bonito. Isso é interessante. Nós vamos lá naquele vídeo do câmbio,
do câmbio ali, da sala de onde a gente monta motor, câmbio, e ele falou assim, cara, nunca tinha visto um motor desmontado, bem legal. Cara, dá uma olhada aí, tem que ter organização, cara, mesmo sendo com óleo, vazando óleo, tem essa mesa aí, ó, dá uma parada nessa mesinha aí, ó. Tá vendo? Parece que tá tudo bagunçado. Que aí, pessoal, é que eu falei, nós filmou do nada. Pegamos a câmera, o Renê já catou a câmera, vamos filmar esse povo agora. E já saiu descendo, filmando, e ele tava desmontando, ó. Pegou o menino desmontando o motor lá, ó. Então tá, o óleo cai em cima dessa mesa aí, ó, lá embaixo, é que a filmagem não vai pegar. Mas lá embaixo, olha lá, ó, tem uma bacia, ó. O óleo cai aí, ó, desce lá embaixo, lá, ó, para não cair no chão. Mas mesmo assim, ó, pingou um pouquinho lá no chão. É normal, pessoal. Não tem como você trabalhar com óleo, graxa e não ter em algum momento uma dedada ali, uma pisada de óleo no chão. Às vezes a pessoa, mas Marcelo limpou a oficina. Não, não, é desse jeito aí que a oficina trabalha todo dia. Então, pessoal, é desta forma que você tem que ter organização. Então, ali que nem está desmontando aqui, ó, o motor do Amarok V6, ó. Olha lá, ó. Aí o pessoal fala mal da Amarok, que estoura. Cara, é um puta de um carro, só que precisa de uma assistência técnica um pouquinho melhor e o dono do carro precisa desembolsar um pouquinho mais por mês, que a fragilidade é menor. Aí, ó, um câmbio automático. Vamos voltar no câmbio automático lá, ó. A gente aqui da Neomax, pessoal, é especializado em manutenção em câmbio automático. Então eu tenho o Bruno, que é especializado, é um professor também, é um cara que dá treinamento, sabe o que está fazendo, entende bastante de eletrônica e bastante da parte mecânica do câmbio automático. Aí, para quem nunca viu um câmbio automático aberto, ó, esse aí é um câmbio automático, um câmbio de automático só. Tá parecendo que é um S10, né? 200 cavalos. Ali, ó, outro câmbio ali, ó. Outro cambinho ali, aquele ali deve ser um Jetta antigo, ó, pelo jeito ali. Passat, alguma coisa. É um câmbio velho aquele ali. Aquele ali é coisa, não é muito boa, não. É peça. Quando eu falo não muito boa, pessoal, é porque é difícil achar peça. Consegue dar um zoom nesse. Olha, dá uma olhada ali, ó, esse motor da Amarok. Isso aí o cliente deu uma vacilada aí. Cara, derreteu o pistão, cara. Dá uma olhada o que aconteceu nesse motor aí, pessoal. Fritou o motor. Falta do quê? De manutenção. Fiz uma pergunta básica para ele. Faz quanto tempo você troca o óleo? Eu troco o óleo uma vez por ano. Porque eu fui na concessionária e falaram para mim trocar o óleo uma vez por ano e estava bom. Cara, toma cuidado com má informação. Às vezes a pessoa nem falou de maldade. Às vezes porque, né, uma normativa da própria Volkswagen acrescentou o óleo um ano, eu costumo falar a cada 6 meses, porque às vezes ele não fez a entrevista correta com o cliente, porque às vezes o cliente anda muito, cara, anda muito, tem cara que anda 10 mil quilômetros por mês, né? Eu conheço cliente que troca óleo todo mês, então se eu falo para esse cara trocar o óleo uma vez por ano, não vai dar 120 mil quilômetros com uma troca de óleo, vai dar problema, né? Ou vai sumir o óleo de lá, vai virar graxa. Como eu já peguei motor, que quando a gente foi abrir o motor, que fundiu, o óleo virou um sebo lá dentro, virou uma graxa lá dentro. Então, muito importante você saber fazer. Agora, vamos falar desse laboratório aí, ó. Então, você tem uma oficina e às vezes você não quer investir num cantinho para montar um motor, montar o câmbio, montar essas peças mais delicadas, né? Então, precisa se ter uma atenção especial, pessoal. Você tem que ter uma atenção especial na sua oficina, nesse departamento aí, ó. Porque são peças caras, são peças que precisam uma atenção especial na hora de montar, uma higienização mais adequada. Então, temos que ter esse bom senso de ter um lugar específico dentro da oficina, onde a gente consegue montar um motor, um câmbio, um local climatizado, limpo. E às vezes o dono de oficina, que ele é mecânico, ele não acha importante. Ele às vezes ele quer montar lá, de qualquer jeito, no meio da bancada, no meio da oficina, porque acha que não muda nada isso. Pessoal, muda e muito. Antigamente, quando a gente tinha lá os nossos opalão, né? Os opalão não tinha problema, né? Os percão, o cara montava lá com a mão cheia de graxa, com terra, apertava a bronzina de mancal, com a folga lá de, sei lá, de 12 centésimos, 13, 14.
O motor dava 1.000 de RPM, 1.800 RPM, já estava no limite. Hoje estamos falando de 5.500 RPM. Nós estamos falando de óleo lubrificante com a viscosidade de 0W16, né? Estamos falando de folga de motor de 2 centésimos, né? Que a velocidade do óleo tem que ser muito grande para conseguir fazer a lubrificação. Então a tecnologia mudou bastante. Então não dá mais para brincar. Eu falo até que mecânico já não pode nem ser chamado de mecânico. Por que não pode ser chamado de mecânico? O mecânico tem que entender de elétrica, ele tem que entender de física, de química e ter força ainda. Porque é pesado, tem algum tipo de serviço que é pesado. Ele tem que entender de força hidráulica e tem que entender de muita coisa, cara, para ele poder ser um bom mecânico. Porque envolve dentro da mecânica, às vezes, um fenômeno hidráulico, um fenômeno químico. Vamos dar um exemplo bem prático. É até um assunto polêmico. Uma válvula GR, por exemplo, né? Por que eu tenho uma válvula GR no motor? A GR é meio ambiente. Não é, galera. A válvula GR também, ela atribui ao meio ambiente, ela ajuda a combater o monóxido de carbono, o NOx para a atmosfera. Porém, lá no motor, eu tenho um sensor de temperatura, para não deixar a câmara de explosão ultrapassar os 1.350 graus de temperatura. Porque quando eu atinjo essa temperatura, eu vou conseguir, vai ter uma reação química dentro do motor, que é a fusão lá do nitrogênio com oxigênio, que vai transformar no gás, né, NOx, né, que todo mundo conhece como NOx, né, que é altamente poluente ao meio ambiente, cancerígeno, regaça o corpo humano. Mas não é só isso. Você lembra que eu falei? 1.350 graus de temperatura. Se eu matar isso, eu perdi o controle da temperatura. A temperatura vai a 2.000 bar. Vai acontecer aquilo que aconteceu naquele motor da Maroc, né? Acabou de mostrar aí. Vai derreter o pistão, vai derreter o bico, vai queimar junto com o cabeçote, o carro vai ferver. Mas todos os carros que fizer isso vai dar? Não. Mas a gente tem um controle. Então, para isso que existem as peças no carro, e a gente tem que respeitar muito o fabricante. Tem que ser muito atento a isso. Então, é esse tipo de informação que você, às vezes, tem que passar para o cliente. E não naquele supetão, né? Já chega e já bate no cliente, tem que fazer isso, tem que ter isso, só avisando o capilé do cliente para você receber ali, boa. Não é. Você ser um empresário hoje de oficina mecânica, você tem que ter a ciência que você é um empresário. Não é um mecânico. Você tem que entender a técnica, entender o que é ser um empresário e ser justo com o seu cliente, porque o cliente hoje está muito exigente. Mesmo você sendo certinho, né, cima com o cliente, e às vezes você vai ter problema. Mesmo você tendo todos os processos, né, dentro da oficina, você vai ter problema. Muitos acham, pô, o Marcelo está lá, o Marcelo ensina o pessoal a trabalhar com o sistema com o Correio, o Marcelo é gestor, o Marcelo não tem problema nenhum na oficina dele, deve ser mil maravilha. Pessoal, todo dia eu tenho um problema dentro da oficina. E esse problema tem que ser resolvido. Ou de uma forma ou de outra. E às vezes a forma de ser resolvida é perca de capital. Por quê? Às vezes a gente tem que absorver a garantia, né, o erro do mecânico, arrumar o carro do cliente que ele não tem culpa, e mandar embora. E às vezes o mecânico, o técnico trava, ele tenta burlar, né, e tenta cobrar do cliente de uma forma que às vezes não é nem tão legal. E às vezes ele pensa que está ganhando e ele está perdendo. Porque um cliente, para falar mal, parceiro, fala bastante. Falar bem dá difícil. É difícil um cliente falar bem de você. Você tem que fazer muita coisa, se agradar muito ele, para ele sair, colocar a cara no telefone e agradecer. Puta, aquela mecânica me atendeu, me surpreendeu. É difícil. Agora, para falar mal é fácil. Né? Todo mundo sabe, né? Não é só da mecânica, né? É o normal do ser humano, é falar mal de todo mundo aí. Então, isso não vem ao caso agora. Então, é assim que funciona. Pessoal, agora vamos no assunto. A Neomax também trabalha com ferramental. Sabia? A Neomax também tem ferramental para desenvolver a sua oficina. Mas qual tipo de ferramental que a Neomax? As bancadas, Morsa,
ferramental para ajudar você no seu dia a dia. Vou chamar o vídeo, olha lá, ó, vamos puxar o vídeo lá, ó. Ó, uma bancada daquele ali, ó. Vamos puxar uma bancada, dá como que é um break aí nessa bancada aí, ó. Ó, uma bancada dessa aí, ó. Para você organizar a sua oficina, para você deixar a aparência da oficina legal. Ó, aqueles quadradinhos ali, pessoal, que você tá vendo ali, aquilo ali é ultrassônica. E a galera ultrassônica, vamos falar o preço, é barato, barato. E o pessoal, mas Marcelo, não vou investir em ultrassom, porque ultrassom, por que eu ganho dinheiro com isso? Cara, tudo aqui na minha oficina eu tenho que cobrar do cliente, porque eu uso um produto para fazer a limpeza. Se eu compro o produto, é justo eu cobrar do cliente o produto, né? Eu coloco na ultrassom, cobro lá, depende da peça, R$70, 150, 250, depende do tamanho do produto, da peça que você vai limpar, e depende também do tanto de produto que você usa lá dentro. Cara, é mais uma empresinha que você tem dentro da sua empresa. Sacou aí, pessoal? Que uma simples ultrassônica, eu montei uma microempresa dentro da minha empresa. Que se eu souber fazer os processos corretos dentro da oficina, pouquinho, cobrei 50, 70, 80, fecha a contabilidade dela no final do mês e vê quanto que ela deu de lucro. E o cliente não acha ruim de pagar. O cliente acha legal. Mas por que acha legal cobrar? Não, ele acha legal porque o serviço fica bem feito. Porque aí você pega, né, uma peça cheia de graxa, tudo sujo lá, lava de qualquer jeito, manda pro lugar que não pode mandar, às vezes manda lá até pro esgoto que não pode ser, nem trata nada. Então tudo isso a gente tem que pensar. Uma oficina de sucesso não é só na rentabilidade, ela tem que pensar no meio ambiente também. Então se eu uso um produto que eu não agrido o meio ambiente, eu não tenho agressão ao meio ambiente, né? E eu consigo diminuir o impacto ambiental, ainda estou rentabilizando, cara, olha que legal. Porém, eu tenho alguns colegas que acham que é baboseira isso aí. Meta o óleo diesel, joga no chão ali e que se lasque, mais ou menos assim. E não é assim. Aí você olha ele, fala, quanto tempo você tem oficina? Ah, vai 15 anos. Porcaria, isso aqui não dá dinheiro não. Vou parar de mexer com isso aqui. Vou fazer uma casa de aluguel e vou alugar a casa. Só que ele não consegue nem fazer a casa. Porque ele não cria processo dentro da oficina dele. Isso é a dificuldade. Ele não cria processo. E ele não acredita. Ele tem uma crença limitante que segura ele a poder conseguir fazer esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Então a Neomax também, ela ajuda as outras oficinas, os colegas, a desenvolver também essa quebra de crença limitante. Né? De investir, às vezes, não vou investir numa bancada, não vou investir numa sonda, numa bancada ultrassônica, porque é muito dinheiro. Não é, pessoal. Quanto que ela pode rentabilizar, né? Uma simples bancada, aquela bancada de serviço que você acabou de ver ali, ó, as bancadinhas aí, ó. O que ela pode rentabilizar para você? Agora eu peguei você, Marcelo. A bancada dessa não rentabiliza minha oficina. Rentabiliza. Porque se você está com a oficina organizada, você consegue produzir mais. Você sabe onde estão as peças, você sabe onde estão as ferramentas, você consegue organizar melhor a sua oficina. Entendeu? Que as coisas simples dão resultado lá na frente. Então a Neomax também trabalha com equipamento de melhoria para a oficina. Um exemplo é essas bancadas aí, ó. Tá vendo? Então precisou, pessoal, estamos aí, vem aqui, vem conhecer a empresa, não compre nada. Cara, o Marcelo Ramos é um cara que está aqui colocando a cara a bater e mostrar para vocês que é capaz e você é capaz de melhorar a sua oficina. E a Neomax está com as portas abertas para você vir aqui com o Marcelo Ramos, melhorar, bater um papo, vir sentar nessa mesa aqui, bater um papo, falar das dificuldades para a sua oficina melhorar a rentabilidade. E tem mais uma coisa que a gente vai falar agora, que é sobre um produto que a Neomax vende, que é os pneus. Neomax, lá no passado eu trabalhei com pneu, né? E agora a gente voltou a trabalhar com pneu, porque quando a gente mostrou, a gente desenvolveu um centro automotivo, faltava o pneu. E a gente conseguiu aí, né, com parceiros aí, a desenvolver, colocar pneu para revender aí, pneu de caminhonete, pneu de alta performance, pneu
grandes pneus, grandes marcas, como temos Michelin, né? Marcas também, marcas importadas, como vamos pegar aí, olha lá, um Michelinzão lá, ó. Eu tenho um X-Brie, tem várias marcas de pneu aí, tanto do marcas conceituadas no mercado, como marcas importadas aí também, conforme o capilé do cliente é o pneu que ele vai levar. Então temos aí na Neomax também pneu, pessoal. Outra coisa que a gente vai entrar agora para bater um papo legal é falar sobre o que acontece numa oficina. Você viu que eu só mostrei oficina até agora, mostrei ferramental, mas tem um departamento que eu não mostrei na oficina agora. E eu vou mostrar para vocês que é onde a gente faz a parte de gestão da empresa, mas só um pedaço. Eu estou mostrando só um, porque a gente tem o departamento de compra, tem o departamento de marketing e departamento de finanças, que é onde paga as contas, faz o planejamento, que é onde lá a esposa, a Zuleide, trabalha. A Zuleide lá, ó, aquilo é brabo, hein? Então aí tem a Isabel, né, que tá lá, ela que faz os pagamentos. Tem a nossa querida Carol, ó, também é onde monta as licitações. Entende muito a Carol, hein? Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar com uma oficina mecânica, ou que seja oficina, ou que seja qualquer tipo de negócio, você precisa ter um departamento de gestão. Se você não tem organizado as contas a pagar, né, as duplicatas que vai vencer, muito golpe, duplicata em duplicidade, você não comprou, o cara está te mandando cobrar. Se você não tem esse departamento, você vai ter problema também. Aí vem a pergunta de novo, né? Ah, mas quem que vai fazer isso para mim? É eu que faço na minha oficina. Eu não confio em ninguém a fazer. Mais um problema. Então essas quebras de crença limitante, a equipe Marcelo Ramos, junto com a Neomax, vai desenvolver um trabalho, em breve vai estar para vocês aí, se inscrever e vir quebrar essas crenças e fazer sua empresa crescer, junto com grandes montadoras, com grandes fábricas de autopeças, que a gente vai fazer um ecossistema para que todo mundo que estiver dentro desse ecossistema funcione e todo mundo rentabiliza. Que eu sempre falo nas minhas palestras, que eu dou aí, Brasilzão afora aí. Pessoal, quem trabalha por dinheiro não ganha dinheiro. Quem trabalha por resultado consegue aquilo que ele quer, que nada mais é que é o dinheiro. A mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, trabalhou por dinheiro, jamais. Trabalhou por resultado, aí sim você consegue realizar seu sonho. Então, vamos falar um pouquinho de que mais a gente vai conseguir mostrar para vocês aí, que é a parte de software, pessoal. O que acontece com o software? Como que eu faço uma gestão? Né? Um amigo meu veio esses tempos e falou assim: Marcelo, fui numa palestra de um gestor. O gestor falou lindo, maravilhoso, como que eu tenho que fazer na minha oficina, para minha oficina ser uma empresa de sucesso. Eu achei bacana. Tá, e qual foi a ferramenta que ele indicou você a desenvolver tudo aquilo que ele falou? Não desenvolveu, não falou nada não. Falou só que eu tenho que fazer aquilo. Mas como você vai fazer? Não pensei nisso. Entendeu, pessoal? Tomar muito cuidado com consultores de palco, tá? Muito cuidado com isso. Por quê? É fácil falar, agora é difícil fazer, tá? Falar é fácil. Eu sei, porque eu quase 30 anos lidando com isso, e eu sei o que é você criar processo dentro da oficina. Não é só o processo com o departamento funcional. Eu tenho que criar processo a partir desde quando eu levanto, desde casa até aqui. A gente tem que criar processos desde casa. E isso não é fácil, é bem difícil, porque vai ter conflito com pessoas. E a gente vive com pessoas, não tem como não ter conflito. E você tem que ter paciência, cabeça no lugar, que todos esses conflitos que vai ter é para a melhoria. Então, um exemplo eu vou dar para você, que é o software. Né? A gente tem uma parceria com uma empresa de software, que essa empresa de software usou a Neomax, a Centro Automotivo, desde lá de 97, ela vem garimpando, que é um amigo nosso aí, que a gente tem uma amizade muito legal, que vem desenvolvendo essa gestão
E agora decidiu a focar na linha automobilística. Melhorou o sistema, colocou novas tecnologias e processos dentro do sistema para fazer uma boa gestão de oficina. Quando eu falo um sistema de oficina, pessoal, aí eu falo, Marcelo, mas quanto que é uma mensalidade de um software desse para mim ter na minha oficina? Cara, aí eu vou falar para ele, R$1.000, R$1.500. Pô, mas tem software aí por R$200. O coração da sua oficina, você investe pouco. Você viu como que é a diferença? Eu gasto uma grana legal com gestão, pessoal. Porque é ali que está o segredo. Não adianta eu ser um bom mecânico se eu não sei rentabilizar. O que adianta? Se eu sou um bom mecânico, mas não sou carismático com o meu cliente. Se eu sou um bom mecânico, mas não sou um bom patrão. Então eu tenho que ter um bom senso em tudo. E o sistema é a mesma coisa. O que adianta eu ser tudo bom e eu não ter um sistema para mim fazer a gestão da empresa de acordo com eu preciso, as informações, né? Quanto que custa uma hora de trabalho, né? Quanto que eu rentabilizei, qual que é o produto, curva A, curva B, curva C. Eu não tenho essa informação. Eu preciso ter essa informação, pessoal. Se eu não tenho essa informação, eu não tenho a empresa na minha mão. Então eu preciso ter vários indicadores, né? Não vamos falar nem BI, vamos falar assim, vamos falar a palavra linguajado do mecânico. Eu preciso saber quanto que eu vendi de produto, quanto custou o produto, quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu de dinheiro, quanto que eu vendi de mão de obra, quanto custou minha mão de obra. Simples assim. Simples, não preciso inventar nome, né? A galera inventa muito nome, não precisa. Qual é o checklist que você usa, né? Usa papel, não, vamos usar um tablet, né? Porque é muito mais fácil de tirar foto, já guardar, porque o cliente reclamou, tinha um óculos dentro do carro, mas tem foto? Não, não tem. Né? O cara nem um checklist não faz. Então aí ele vai investir num software que não tem isso, ele tem que usar 3, 4 softwares. Eu quero saber um preço de uma peça original. Ele tem que ligar, porque no software não tem. Ele já tem que pagar o software. Então o nosso já tem tudo. Então o software tem preço de montadora, ele tem valor de mão de obra, ele tem quantitativo de hora, porque hora, outra polêmica, o cara cobra o serviço por serviço. Tá errado, pessoal. Serviço tem que se cobrar por hora. Porém, para você entender isso, você vai ter que estar no nosso time. Porque senão você vai se bater, mas não consigo entender. Você colocou aqui 3 horas para trocar a embreagem, eu gastei 7. Você soube montar o orçamento? Para trocar a embreagem, o que você precisou fazer? Precisa tirar o radiador, precisa tirar o painel frontal, precisa tirar um farol, precisa tirar uma coluna, precisa tirar uma bandeja. Então você tem que tirar o escapamento. Então tudo isso você tem que ser cobrado, porque o funcionário seu custa. Galera acha que mão de obra é lucro 100%. Pessoal, erradíssimo. O maior custo que você tem dentro da sua oficina é o custo da mão de obra. E se você não ficar atento, você trabalha de graça. Vai chegar no final do mês, não fecha a conta. Muita atenção com isso aí. Então, a importância de você ter um software muito bem planejado dentro da sua oficina é muito importante. E pelo amor de Deus, né, pessoal? Software de R$200, R$150, é claro que você não vai ter nada que funciona aí dentro. Hoje fala em cloud, fala em nuvem. Cara, muita atenção. Faça um test drive primeiro. Vá a uma oficina onde funciona, né? E, pessoal, conselho de quem está dando certo. Ande com águia. Cuidado com quem se anda. Porque se você pegar um conselho de uma pessoa que está pior que você, tem coisa errada aí, não tem? Então, cuidado. Então, vai querer melhorar a sua oficina, quer fazer um upgrade da sua oficina? Então, olhe bem aonde você vai se unir, com quem que você vai se unir. E a Neomax está aqui, disposta a gente fazer parcerias, para a gente estar junto e você entender o que o Marcelo Ramos fez durante esses quase 30 anos de oficina, e a gente jogou tudo isso em um processo de sucesso. Então, mais uma vez, eu, Marcelo Ramos, junto com a Neomax, agradeço vocês a assistir esse podcast. E bastante tempo, né? Perdeu o seu tempo ou ganhou o seu tempo. Que ajude a gente a compartilhar,
né? Compartilhe o vídeo, indique alguém, aperte o sininho aí para toda vez que tiver uma novidade você saber. Então vamos ajudar esse canal a crescer para fortalecer vocês mesmos com informação, com técnicas de sucesso. Beleza? Um abraço e aguardo vocês. Até o próximo podcast. Quanto tempo deu, Joe?